Campina Grande, quarta-feira, 3 de dezembro. Opção para a vida outra vez adentrando em seu lar. Logo mais, você terá a oportunidade de ouvir a continuidade da palavra ministrada pelo presbítero Sidney, da nossa igreja, e você ouvirá ao término deste programa uma belíssima música interpretada pela cantora Jaqueline, filha natural aqui da cidade de Campina Grande. Sem perda de tempo, quero deixá-los com o presbítero Sidney. E Deus estava tratando com o povo dele lá, dizendo exatamente isso. Eu prometo e o que vou cumprir, eu vou fazer. Mas vocês não vão estar comigo. Vocês não vão estar comigo. Eu de maneira nenhuma subirei com vocês, não irei com vocês, não estarei na presença de vocês, não me alegrarei com vocês. O presente sem a presença se torna vazio. Deus queria que o povo entendesse aquilo. Segundo ponto, irmãos, a presença dá valor ao presente. Repito, a presença dá valor ao presente. Semana passada a minha esposa aniversariou e no sábado, 3 dias depois, uma amiga dela lembrou e foi dar os parabéns, solicitar os parabéns para ela. E aí ela pediu 1000 desculpas porque não lembrou do dia. Aí eu disse, fala para ela que o mais importante é a lembrança. É que você lembrou dela. Por mais que ela tenha passado do dia, mas que ela lembrou daquilo. E o afago e o carinho que vocês têm, por mais que passe 1, 2 dias, não tem. A questão é o afeto que vocês têm e o amor que tem. E aí ela mandou o recado, ela dizendo que a lembrança dela de ter somente lembrado do aniversário, por mais que tenha passado, já valia tudo. E é isso que Deus estava dizendo: olha, se eu estiver com vocês, as bênçãos que vão decorrer durante todo esse caminhar, vai ter valor. Moisés, era isso que eu estava passando. Porque se eu não for com vocês durante toda a trajetória, ao entrar nessa nação, nessa nova vida, tudo que vocês vão conseguir, vocês vão até imaginar que seriam do próprio braço de vocês. E eu estando com vocês, a coisa é mais diferente. Aí a vitória tem sabor de mel. E aí a comunhão, sabe, o presente sendo entregue ao aniversariante, ou a quem foi prometido, pela mesma pessoa que tinha dito que ia dar o presente. Irmãos, não tem outra coisa a não ser você sorrir e agradecer por aquele presente. Essa sensação que nós temos quando a gente recebe qualquer coisa, seja mais simples. A presença dá valor ao presente, era isso que Deus estava dizendo. A gente tem que entender que não é o presente que dá sentido às coisas, mas sim a pessoa. O povo de Israel tinha que entender isso, e eles não estavam entendendo, mas Moisés entendeu aquilo. Moisés entendeu aquilo. Eu quero dizer, irmãos, que eu quero lembrar de uma passagem em que o Senhor nosso estava dialogando na casa de Maria e de Marta, e aquela correria toda, aquele afazeres que deveriam ser feitos, porque tinha muita gente na casa,
dos amigos de Jesus. E só uma tinha entendido que a presença de Jesus valia muita coisa. E aí não foi ajudar. Marta ficou com raiva, porque Maria entendeu aquilo. Marta, com muitos afazeres, entendia que Maria, talvez se fosse a única, durante aquele momento, a presença do amigo dentro da sua casa. E ela queria aproveitar todos os momentos, ao ponto de esquecer de ajudar a irmã. E a irmã: Senhor, olha o que ela está fazendo, eu estou sobrecarregada. E o Senhor veio dizer: olha, ela está pegando a melhor parte, ela está ouvindo a minha presença. Era isso que o nosso Deus estava falando para Moisés no povo. Vocês vão subir, mas a minha presença não vai com vocês. Entende, irmãos, como é sério isso? Se Deus não estiver conosco, não adianta nenhuma bênção que Ele prometeu. Se Deus não estiver conosco, participando dessas mesmas bênçãos, se Deus que prometeu não estiver conosco, não adianta sair do lugar. Foi isso que Moisés disse no versículo 15. E eu quero ler para os irmãos. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Moisés entendia todo aquele diálogo que ele estava tendo com Deus. Moisés, ele entendeu que as bênçãos de Deus não faziam e nem fazem sentido se o próprio Deus não estivesse com eles. E aí a gente corre atrás de bênção, porque Deus prometeu, mas não fazemos às vezes questão que o próprio Deus que deu a bênção esteja conosco, para que a festa seja melhor, irmãos. Se Deus não for conosco, não adianta a gente sair para lugar nenhum. Se Deus não é prioridade em nossa vida, se a presença de Deus não for conosco, temos que usar as mesmas palavras que Moisés: não adianta sair de lugar nenhum, se a tua presença, ou se eu não sentir a tua presença, porque nós podemos correr o mesmo risco que, todos os anos, a família de Jesus com os parentes subiam para festejar. Dado a festa terminado, voltaram para casa. Só perceberam a ausência da criança, de Jesus, 2 dias depois. Corre o risco também nosso de acharmos que Jesus está conosco, e depois de tanto tempo nós descobrimos que Ele ficou em Jerusalém. Entende como é sério a presença de Deus na nossa vida diária, todos os tempos, todo momento. Não é clichê, nós temos que sair das nossas casas, bater a porta e dizer: Senhor, vai comigo também. Que o Espírito Santo me ilumine, me dê conhecimento, discernimento no que eu vou enfrentar lá na frente. Não adianta nenhuma bênção, nem porta de emprego, o que quer que seja, se o Senhor não estiver comigo. Não adianta, irmãos. Deus estava dizendo a Moisés para o povo que a presença dele faz falta. E na verdade não só faz falta, mas a presença de Deus é tudo. E o povo tinha que entender aquilo. Por mais que Deus tinha prometido tudo aquilo, e ele estava tendo um diálogo com Moisés e disse: vou te dar, mas eu não vou estar com vocês.
Entende como é sério, irmãos, a presença de Deus? Entende como ela é crucial na nossa vida? Se nós não usarmos, não dizer: Senhor, o Senhor está comigo nisso, o Senhor está andando comigo nisso, não te vejo, não te escuto. Se o Senhor não me der um sinal, se eu não sentir a tua presença nesse negócio, ou em qualquer canto que seja, eu não vou tomar nenhuma atitude. Paz, meus irmãos, hoje em dia não se faz mais isso. As bênçãos de Deus fazem mais sentido do que a presença dEle. E não é assim entre nós. Não pode ser assim entre nós. Não estou dizendo que Deus não abençoa, porque a palavra dEle, a gente viu aqui que Ele cumpriu e Ele vai fazer. Mas quando a gente coloca os presentes ou a bênção em primeiro lugar, em primeiro plano, nós esquecemos e vamos passar a desfrutar das bênçãos sozinho, num vazio existencial. E não é isso que Deus estava dizendo ao povo. E Moisés entendeu isso ao ponto de dizer: se o Senhor não for comigo, não adianta sair daqui. Se o Senhor não for comigo, não adianta sair daqui. Em terceiro e último lugar, a presença de Deus dá descanso e segurança. Vou repetir: a presença de Deus dá descanso e segurança. Era aquilo que Deus tinha prometido a Abraão e estava agora confirmando a Moisés: a terra que eu jurei a dar, que mana leite e mel, eu darei descanso a vocês. Então, se o Senhor está conosco, e o presente dEle também nos dá segurança e descanso, porque nós aprendemos a ter descanso quando Deus está conosco. Não estou dizendo que isso não nos livre de situações difíceis, de choro, de angústia, de tristeza. Não estou dizendo isso. Mas por mais que você passe por angústias e tristeza, você vai entender que no seu íntimo o Espírito está te dando força e segurança, que o Espírito de Deus, a presença de Deus está trazendo, alívio. Eu, conversando com um colega meu há mais de 20 anos, que nós conhecemos, o André, ele mora no Ceará, e aí ele pergunta, às vezes liga e diz: como é que você está, Sidney? Como é que Isaac está? Pela toda a situação que passou. E aí ele não esquece no final de dizer, sempre ele diz: eu não aguentaria isso. Ele tem um filho também da mesma idade que Isaac tem, talvez seja mais novo um ano, o Kalel, mora junto com ele. Ele disse: eu digo com todas as letras, Sidney, pelo que você passou, a sua família passou, eu não sei se eu teria forças para passar aquilo. E aí eu digo para ele: eu também não, porque quem me dá força, quem traz segurança e alívio é o próprio Deus, é a presença de Deus na nossa vida. E nós temos que entender isso, irmãos. Não é pela sua força, nem pelo seu braço. É aquele que te sustenta, o que te guarda. É aquele que te presenteia, mas é aquele que está presente. E nós temos que levar em consideração que se Deus não estiver conosco, se a presença de Deus não for conosco, irmãos, o presente que Ele dá vai se tornar, um vazio enorme na sua vida, e não vai fazer sentido nenhum. Entende, irmãos, que é necessário nós termos sempre a presença de Deus na nossa vida, porque é na presença de Deus e através do Espírito Santo que nós temos discernimento com as coisas.
Não podemos jamais, irmãos, jamais olhar para as benéficas do nosso Deus, mas não sentir a presença dEle. Lembre-se que o povo, por mais que Deus estava no deserto guardando, mas o povo ainda estava inseguro. Isso é uma das causas que nos torna. Se nós não sentimos a presença de Deus, nós nos sentimos inseguros. Nós não temos o valor de pertencimento. Não passa pela nossa mente o valor que nós pertencemos a alguém. Se nós não sentirmos e não percebermos a presença de Deus na nossa vida. Conclusão e depois aplicação. Moisés entendeu um valor eterno. Sabe por quê, irmãos? Porque as bênçãos passam. Lázaro ressuscitou depois de 4 dias, mas Lázaro voltou a morrer. A bênção da vida foi temporária, e as bênçãos às vezes que Deus lhe concede é temporária, mas a presença de Deus é eterna, não se acaba, vai ser todos os dias. Eu lembro que, e aquilo me enfatizou, o pastor Helder, ele colocou no Instagram dele uma coisa que eu me comovi muito, e eu acho que quem leu também o comentário que ele falou com um amigo, pastor que faleceu, Valberto Cruz, e no final do comentário ele disse: olha, essa distância é temporária, mas chegará o momento em que nós nunca mais nos separaremos. E aquilo, irmãos, me comoveu tal, eu disse: é verdade, Senhor. Nós veremos irmãos que já se foram, estaremos, irmãos, num só compromisso, que é viver, oh Deus, para aquele que nos resgatou e nos fez para a glória dEle. E essa presença não vai se romper, vai ser eternamente. Era Deus dizendo a Moisés: a minha presença vale mais do que presente, porque o presente se acaba, mas a minha presença permanece para sempre. A minha presença traz segurança, traz descanso, por mais que você passe angústia, mas eu estou contigo. Nós não podemos esquecer isso jamais. E eu convido a você nessa noite, irmãos. Eu chamo a sua atenção nessa noite. Eu conclamo você nessa noite. Se há muito tempo que a presença de Deus não faz mais sentido na sua vida, se faz muito tempo que você não viu o sussurrar do Espírito Santo na sua vida, é hoje o momento, é hoje o dia. Se de alguma maneira ou alguma coisa lhe fez perder essa presença, mas Deus ainda lhe faz sentir os presentes, mas não a presença, eu chamo você a atenção, que a presença de Deus é mais importante. Você não pode sair da sua cama sem sentir o Espírito Santo falar com você. Você não pode dormir na sua cama sem antes falar: Senhor, eu te agradeço, porque hoje eu senti o Senhor na minha vida, como todos os dias, como foi ontem, e eu entendo que amanhã será do mesmo jeito. Moisés entendeu isso, e nós, como Moisés, irmãos, temos que entender que a presença de Deus é maior do que qualquer presente que Ele mesmo venha dar. A presença do nosso Deus é maior e mais importante do que qualquer presente que Ele mesmo venha dar. Temos aplicações para dar na vida espiritual nossa. Primeiro, busque mais a presença de Deus do que os presentes de Deus.
Não apenas peça as bênçãos, não apenas, não é pecado você pedir bênção a Deus, mas peça intimidade, porque se Deus não fosse com o povo não teria intimidade com Deus. Então, assim como eu, assim como você, nós devemos pedir intimidade com Deus. Na família, a presença é mais valiosa do que os presentes caros. Estar junto, dedicar o tempo e amor, é maior de qualquer bem material. A gente tem que entender isso. Na igreja não basta termos uma estrutura bela, precisamos da presença do Espírito Santo em nosso meio. Que esse templo cresça, que ele aumente, mas que aumente a intimidade com o Espírito Santo, mas que aumente a nossa presença perto e sentindo e chamando Deus para estar conosco. Amém, irmãos? Em último lugar, na vida diária, lembre-se, não é o lugar, nem o que temos, mas com quem estamos faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Os presentes de Deus enchem as nossas mãos. Enche, e é bom. Mas a presença de Deus enche a nossa vida. Os presentes de Deus enchem as nossas mãos. A presença de Deus enche a nossa vida. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Eu não quero chamar você aqui na frente. Não é a minha intenção. Mas eu gostaria que você, juntamente comigo, orasse exatamente nessa finalidade. Senhor, quando Moisés disse ao povo que Deus não iria com eles, o povo teve uma atitude. O povo se arrependeu, se rasgou, tirou todos os utensílios de prata e de ouro que tinham nele, e chorou amargamente, porque Deus daquele momento não iria mais com eles. E talvez você hoje, meu irmão, esteja nessa mesma situação, não sente a presença de Deus para nada. Eu convido a você, mesmo aí no seu lugar, Senhor, faz tanto tempo que eu não sinto a Tua presença, faz tanto tempo que eu não vejo o Senhor sussurrar no meu ouvido, faz tanto tempo que eu queria prosear, dialogar contigo, mas eu não sinto um arrepio só da Tua presença. Mas a partir de hoje eu quero sentir a Tua presença. Eu quero sentir a Tua presença no meu andar, eu quero sentir a presença no meu deitar, eu quero sentir a Tua presença aonde eu entrar, aonde eu sair, eu quero sentir a Tua presença de modo, Senhor, que eu não me sinta inseguro, mas eu quero sentir a Tua presença em todos os ambientes, Senhor, porque a Tua presença é melhor do que as bênçãos, porque a Tua presença, ela é eterna, ela vai se fazer presente toda a minha vida e existência. Então, Senhor, eu, igual aos demais, igual ao povo de Israel no Egito, eu rasgo o meu coração, a minha mente, para entender, Senhor, que eu preciso da Tua presença diária na minha vida. Eu quero agradecer a você, internauta, telespectador da TV Master, TV a cabo, Canal 20, que todos os dias nos assiste. Que todos tenham um dia abençoado, que todos fiquem com Deus, que as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo possam nortear as nossas vidas, possam guiar os nossos passos nesse começo do último mês do ano de 2025, que está indo embora, não é? E brevemente estaremos recebendo um novo ano. Que todos fiquem com Deus.
Que todos recebam as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E até amanhã, se Deus quiser. Que você possa consagrar a tua vida e declarar que você viverá para louvar o nome do Senhor. Rei dos reis, consagro tudo o que sou de gratos louvores. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as suas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com quê? Com teu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador, pois tu és o Deus Criador. Aleluia. Toda honra e toda glória seja o nome do nosso Senhor. Vamos declarar isso juntos? A honra. Louvamos o teu santo nome, Deus. E o poder e o louvor ao Rei. Somente a ti, Jesus, toda honra e toda glória sejam dadas a ti, ó Deus. Que a nossa vida exalte ao teu nome todos os dias da nossa vida, que possamos habitar no teu templo, Senhor. Aleluia. Jesus, e o louvor ao Rei. Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei. Jesus,
a Ti, Senhor, o nosso louvor e a nossa gratidão. Tudo o que somos e o que temos é para a honra e glória do nome do Senhor. Amém.